Eduardo Boechat, analista de mercado da Active Trades, chegando aqui para conversarmos mais sobre todo o cenário macro, entender um pouco mais da visão dele, de toda a Active Trades em relação a todas as questões que estão acontecendo. Seja bem-vindo, Eduardo. Bom dia. Boa tarde já. Boa tarde. Obrigado a vocês aí por mais esse convite aí, estar com vocês, sempre um prazer. Obrigada, Eduardo. São várias questões internacionais, macro, que eu gostaria de falar com você, mas só para começar pelo assunto aí do dia, essa definição, né, do Rishi Sunak sendo escolhido, né, com essa missão de tentar consertar todos os estragos ali causados, né, pelo plano econômico da antecessora, da Liz Truss, apesar de ter voltado atrás, houve realmente uma reação muito negativa da imagem dela, principalmente para os mercados, toda a questão de corte de impostos, enfim. Agora, o Rishi Sunak, de fato, sendo escolhido, ele tem aí, né, essa missão de trazer, né, um equilíbrio, né, mais conservador ali, principalmente por ele ser de um partido conservador, um equilíbrio fiscal, enfim, várias questões econômicas importantes, inclusive a Libra já tem aí ganhou um pouquinho de força agora diante ao dólar, logo após o anúncio do nome dele, mas eu queria entender a sua visão, o que vocês esperam aí agora, né, principalmente dessa definição, especificamente ali para o Reino Unido, para depois a gente engatar aqui em outros pontos. Acho que a questão do Reino Unido é uma questão que a Europa inteira é o contexto da Europa, né? Energia, preço muito alto, inflação, né, destruindo o poder de compra da população. Enfim, a situação da Europa, de uma maneira geral, depois do início da guerra da Ucrânia, né, da guerra da Ucrânia, é uma situação mais difícil, né? Não vejo muito espaço, o que um novo primeiro-ministro pode fazer aí nesse momento. Eu acho que qualquer um que entrar ali realmente está entrando num rabo de foguete, né? A situação realmente não é fácil. A Liz Truss, né, que ficou 40 e poucos dias aí, entrou, percebeu rapidinho que é complicado, né? Qualquer coisa que ela tentou promover um pacote ali de mais gasto, o mercado impactou na hora, o mercado sofreu bastante. Enfim, não teve apoio do partido, ficou pouco tempo. Vamos ver se ele consegue ter apoio do partido aí para tomar as medidas mais complicadas, né? Mas, enfim, a situação da Europa, de uma maneira geral, acho que o problema é custo de energia. Enquanto custo de energia, né? Enquanto não tiver uma solução na guerra da Rússia com a Ucrânia, isso aí não vai sair do radar, inverno chegando, a gente vai ter mais problemas no horizonte aí, eu acho. Como que está a expectativa de vocês, já que você tocou nessa questão da Europa, né? A Christine Lagarde já sinalizou que vai, sim, subir juros. A gente sabe que, por um outro lado, tem, né, o bloco como um todo tem economias que são muito diferentes. Itália, por exemplo, tem ali um ponto muito delicado em relação, dependendo do tamanho dessa força monetária, em relação à economia da Itália. Esse é só um exemplo, mas a gente sabe que o bloco como um todo, a Alemanha tem sofrido uma inflação muito alta, na casa aí dos 10%. Mas como que vocês estão realmente, né, analisando esses desafios, principalmente para o bloco como um todo e essa possibilidade de aperto monetário do Banco Central Europeu? É aquilo que é o que eu venho pintando, né? Toda semana a gente conversa bastante, né? Eu tenho um programa no YouTube, toda semana a gente fala bastante sobre a Europa, né? A situação da Europa é muito difícil, né? Do ponto de vista de energia, principalmente. A Alemanha, hoje, saiu o PMI na Alemanha, não sei se vocês chegaram a falar de manhã, né, o PMI, o índice de gerente de compra na Alemanha, abaixo do esperado, quer dizer, isso aí provavelmente indica mais retração na economia. Então é um cenário de queda de produtividade, queda de crescimento, somado à inflação alta, que é o pior cenário possível, né? Como é que vai ter que subir juro para combater a inflação com a economia caindo. Enfim, acho que tem tudo para a gente ter muito mais barulho aí nos próximos meses, principalmente por causa do inverno, né? Eu tenho conhecidos na Alemanha que estão fazendo estoque de lenha, isso é um fato, está acontecendo isso, né? Então, eu acho que a população, de uma maneira geral, tem tudo para, né, se revoltar, enfim, ter algum problemas sociais também, né? Acho que é complicado, eu não sei como que a turma vai lidar, né? Os governos centrais vão lidar com isso, mas tem problema de dívida também, o percentual de dívida PIB dos países já está no nível muito elevado, né? A Itália, por exemplo, você citou a Itália é um exemplo agora com um governo mais de direita, né? Mais conservador, mas tem que ver o que os caras vão fazer também para tentar diminuir. O segredo nada é fácil, né? O segredo é cortar gastos, né?
O que, teoricamente, os países deveriam fazer nesse momento é cortar gastos para poder fazer frente a essa dificuldade fiscal, já que os países não têm mais margem não tem mais margem para gastar. Parece difícil que os caras vão fazer isso nesse momento, né? Com toda essa dificuldade, população perdendo poder de compra, inflação alta, enfim, muita dificuldade no radar. Não vejo uma saída rápida para a Europa, não acho que vai sofrer mais, acho que o euro deve cair mais, acho que a Libra deve cair mais, enfim. No curto prazo curto prazo que eu digo aí, pelo menos até o fim do inverno europeu, até o fevereiro, março do ano que vem, eu não vejo muita melhora, a menos que aconteça alguma reviravolta, a guerra acabe, o que parece difícil, né, nesse momento aí, que seja, que consigam ter um rearranjo aí entre os países, né. E eu queria entender também a sua visão, já que você falou do PMI da Alemanha, a gente também teve o PMI dos Estados Unidos, o PMI composto de outubro desceu de 49,5 para 47,3 em setembro, né? A expectativa do mercado era uma queda até um pouco mais branda, era de 49,3 e aí acabou vindo para 47,3. E o PMI industrial de outubro ficou em 49,9, menor valor aí em 28 meses, né? A expectativa era de uma leitura de 53 pontos, e em setembro foi de 52. Agora em outubro ficou em 49,9. Como que vocês também estão olhando para Estados Unidos, né? A gente está vendo aí, são várias economias tendo esse desafio muito grande, reflexo de várias questões principalmente ligadas ao custo, impacto inflacionário deste conflito. Mas como que vocês ainda enxergam os Estados Unidos diante do cenário macro? Então, a questão dos Estados Unidos ela é um pouco mais branda, né, do que a questão da Europa, porque os Estados Unidos têm outras fontes de energia, né, e está crescendo, né. Então o problema dos Estados Unidos é a inflação, né. Quinta-feira vai sair o PIB, né, você já deve ter até comentado na programação hoje aí, quinta-feira sai PIB nos Estados Unidos, é a primeira prévia do terceiro trimestre, ou seja, é um dado importante para a gente acompanhar na quinta-feira, para dar uma dimensão exata aí do que está acontecendo, né, de crescimento, principalmente esse impacto recente de juros, né? Não sei, caiu o som aqui, acho que tá... Não sei se o som caiu. Não, eu te ouço, eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ah, tá jóia, tá jóia. Achei que o som tinha caído. Então, tem essa questão, a gente vai ver o impacto aí de aumento de juros recentes, como é que isso vai, como é que está afetando a economia. Mas eu acho que a situação dos Estados Unidos enquanto a gente não vê número de emprego nos Estados Unidos caindo, a gente não vai ver o Banco Central americano mais light. Né, semana passada a Bolsa subiu bastante lá fora, né, com a suposta, né, tentativa do Banco Central americano diminuir o ritmo de corte de juros. Enfim, acho que é cedo para isso, com inflação permanentemente alta, não cai, todo mês a gente tem números altos e você não tem nenhum sinal de que isso pode cair. Acho, né, o mercado vai continuar tendo volatilidade, esperando isso. Qualquer notícia mais ou menos na linha, né, vamos diminuir os juros, o mercado melhora. Né? Enfim, a situação dos Estados Unidos é um pouco melhor, porque está crescendo, o juro está subindo, a economia está absorvendo isso, mas em algum momento também vai vir para preço. Né? Então, acho que o PMI pode ser um primeiro né, esse PMI um pouco mais baixo aí, pode ser um primeiro indicador de que o processo de aumento de juros está começando a funcionar. Bom, Eduardo, vou trazer aqui para a nossa conversa Marco Saravalli, que está aqui comigo, que também tem perguntas. Fica à vontade, Marco. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Marco? Beleza? Tudo ótimo. Ô, Eduardo, uma provocação que eu até fiz no Twitter de ontem para hoje, em relação, a gente está aqui no Brasil, a gente tem um segundo turno, ainda muita incerteza, hoje a gente está vendo aqui bolsa caindo, dólar subindo em alta, e aquela sensação natural, né? Eu preciso ir para o exterior para me proteger. Mas, ao mesmo tempo, o exterior tem, como você falou, inverno pela frente, taxa de juros subindo, possível recessão em algumas economias, e aí o estrangeiro fala assim, eu vou para o Brasil porque o Brasil pode ser um porto seguro, né? Enfim, onde que aportar, né? Qual que é o lugar seguro hoje, né? O que realmente deve ser mais forte, né? A entrada de recursos aqui no Brasil, até a gente viu, está vendo de novo, né, o estrangeiro entrando com recursos aqui no Brasil, na nossa bolsa, mas ao mesmo tempo aqui no Brasil a gente continua
com algumas incertezas, né? Ainda o cenário eleitoral ainda é completamente indefinido, né? Então, como é que o cenário macro, né? O Brasil se insere dentro desse cenário macro em termos de destinação de recursos, né? Hoje a Bolsa no Brasil cai, acho que tem muito do efeito Roberto Jefferson, né, de ontem, né? O mercado claramente acredita que o governo Bolsonaro é melhor para a economia do que o governo Lula, né? No eventual governo Lula. A possibilidade do Bolsonaro virar a eleição fez o mercado subir na semana passada, estatais subiram, enfim. Parece um governo mais pró-mercado do que o governo do PT. Esse é o primeiro ponto. Mas hoje também então, a Bolsa aqui está caindo bastante, o dólar subindo também. Tem muito China, né? Vocês devem ter falado de China aí também. Pô, Bolsa de Hong Kong caiu quase 10%. Eu gosto sempre de olhar, quando o Brasil começa a cair, as pessoas começam a falar que o problema é no Brasil, eu gosto sempre de olhar dólar australiano. O que está acontecendo no dólar australiano? Se o dólar australiano estiver para o outro lado, provavelmente é alguma coisa que realmente é nossa, né? Hoje o dólar australiano também estava, até eu entrar aqui, estava tomando também uma raquetada de quase 2% também no dia. Ou seja, hoje o dia, acho que é muito em função de China. Com relação ao Brasil, eu tenho uma visão muito otimista do Brasil, caso o próximo governo seja um governo responsável, né? Eu acho que o Brasil tem tudo para ser a bola da vez. Porque se você olhar para onde vai a grana no mundo, né? China, tem problemas claros de, né, enfim, censura, ditadura. É uma ditadura que funciona, né? Que gera crescimento, mas continua sendo uma ditadura e os países ocidentais estão querendo tirar dinheiro de lá. Você vê esse movimento já, né, de empresas querendo tirar investimento da China e repatriar investimentos, né? Talvez nesse momento, o momento do mundo está muito nessa linha, né, de repatriação de investimento. Então, China, obviamente, é grande, vai continuar levando dinheiro, mas talvez não seja o radar. A Europa, a Rússia esquece, né? A Rússia, depois do que aconteceu agora, esquece, não tem. Europa, crise de energia, enfim, os estados com bastante problema, os países, né? Com bastante problema, muitos problemas fiscais, enfim. Europa também acho que carta fora do baralho. Aí você vai para Estados Unidos, os Estados Unidos está crescendo, enfim, mas ele já tem a dinâmica dele. Sobra quem nesse balaio todo aí, né? Sobra gente, né? Que tem comida, tem agricultura, tem energia barata, fontes de energia que estão sendo, né, desenvolvidas, né? A eólica no Nordeste, tem essa questão da energia verde aí, do hidrogênio verde, né, que também está sendo desenvolvido, enfim. Tem muita coisa para acontecer, com energia barata, basta a gente ter um governo responsável por mais um período, né? Então, acho que esse é o grande foco, por isso que essa eleição, acho que ela é bem relevante para a economia, né? Toda eleição, né, é relevante, mas essa especificamente, porque se o Brasil tiver um controle maior, o governo não atrapalhar nos próximos 4 anos, eu acho que o Brasil pode dar uma andada boa, a gente fechar os próximos 4 anos crescendo 3%, 4% ao ano. Realmente estou mais otimista nesse cenário. Tem mais pergunta aí, Marco? Senão eu faço. Não, pode fazer, senão... Ô, Eduardo, você falou da economia, né, o Brasil ser uma alternativa, inclusive até estava falando esta semana que vamos apresentar aí na COP27 no Egito, né, a possibilidade do Brasil ser uma atração para as indústrias, principalmente da Europa, que estão sofrendo essa questão do alto custo da energia, virem para o Brasil pelo fato da gente ter aqui, né, sol o ano todo, principalmente na região ali do Nordeste, muito vento, possibilidades até de termos aí, né, um aumento na energia tanto solar quanto eólica, o quão importante seria para nós termos essa imagem, né, do Brasil para ser uma atração. Isso para a gente economicamente seria muito bom, trazer geração de emprego, enfim, outras questões, mas a gente vê muito a tradicional mídia falando muito mal só do Brasil, né, e isso, de certa forma, é ruim para a gente, porque se a gente pudesse explorar as coisas boas, temos problemas? Temos, todo mundo tem problemas, ninguém está passando a mão aqui, nem colocando a poeira embaixo do tapete, mas é uma possibilidade importante diante de um cenário de uma crise energética sermos uma alternativa, né? Igual somos também produtores
produtores, grandes produtores de commodities, exportadores. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a isso, se o Brasil poderia realmente, né, sair à frente com essa possibilidade de trazer indústria, não só o investimento em si, né, não só os investidores, mas trazer indústrias para cá com maior geração de emprego, ser um grande exportador aí de energia limpa. Como que você avalia isso? Lembrando que a Europa sempre acreditou as políticas ambientais brasileiras. O Brasil fez movimentos interessantes nessa linha nos últimos anos, né? O gringo sempre olha para o Brasil com dificuldade, principalmente por causa de parte de legislação mesmo, né? Por exemplo, várias empresas foram embora do Brasil por conta de processo trabalhista, né? A reforma trabalhista, ela derrubou mais de 90% do número de contencioso na justiça. Isso para os gringos, para eles é fantástico, né? Pega empresas, por exemplo, o Citibank, por exemplo, né? Um banco aí. O Citibank tinha 95% dos processos trabalhistas dele no Brasil. Será que ele era só ruim no Brasil, no resto do mundo não? Né? A reforma trabalhista, eu acho que ajudou isso aí. É uma coisa a menos que as empresas têm que se preocupar, né? Tem marco de saneamento, né? Que vai vir bastante dinheiro, tem bastante coisa contratada para entrar agora no Brasil. Para marco de saneamento. Eu converso muito com o empresário, pessoal do setor de energia, tem grandes projetos, enormes projetos de energia solar no Nordeste, né? Muita coisa para ser instalada, um investimento grande, enfim, tem muita coisa, tá na bica ali, eu acho, né? E é coisa que agrada os gringos, né? Vamos fazer a energia do Brasil, vai ser solar, né? Boa parte da matriz energética brasileira é solar. O Brasil tem a matriz energética mais limpa dos países todos, né? Porque, afinal de contas, é hidrelétrica, né? Enfim, a hidrelétrica tem um impacto ambiental na hora que ela é montada e tal, né? Inunda áreas grandes, enfim, mas é uma energia limpa, né? Não é energia termoelétrica, por exemplo, igual como acontece nos países europeus, principalmente. Agora estão religando empresas a carvão, olha isso, né? Então a gente consegue, eu acho que a gente tem um case legal, é uma questão de a gente saber vender. Eu acho que o mercado, né, o estrangeiro tem uma implicância grande com o governo atual, né? Tem, né, com o politicamente incorreto do Bolsonaro. É uma questão de saber vender, de mostrar, eu acho, né? Continuar mostrando o que é certo, o que é errado, enfim. Temos nossos problemas, eu também acho que temos, né? Mas temos o que trabalhar, temos o que mostrar, eu acho, né? Agricultura voando. O Brasil, para mim, continua sendo, né, eterna bola da vez, mas dessa vez eu acho que é mesmo, porque o resto do mundo está muito bagunçado. Conversei semana passada com um economista que estava na reunião, o FMI teve um ciclo na semana passada, né, um simpósio, e aí esse economista amigo meu ele teve nesse simpósio, e aí a discussão era, o Brasil está realmente bem ou os outros que pioraram? Olha isso, até isso, né? A gente nunca tem o benefício, esse governo atual não tem nunca o benefício da dúvida de ter feito alguma coisa boa, né? Será que os caras estão bem mesmo ou é o resto do mundo que piorou? Eu acho que é isso, acho que a gente está bem. Tem um problema fiscal para o ano que vem aí que dá para ser resolvido, né? Tem aumento de funcionalismo público, isso é inevitável, o funcionalismo público vai ter que ter aumento ano que vem. Enfim, repasse geral, inflação alta, tem uma indexação na economia, todos os auxílios aí que o governo veio provocando ao longo do tempo, veio criando ao longo do tempo, enfim, nós temos alguma coisa para resolver ano que vem, mas não acho que é o fim do mundo, acho que dá para resolver, até porque a própria economia vai estar crescendo, tem tudo para continuar crescendo, a não ser de uma crise maior lá fora, né? Tem tudo para continuar crescendo, gerando mais imposto, enfim, realmente eu sou um cara, mas eu estou otimista com o Brasil, cautelosamente otimista com o Brasil, porque eu acho que o mundo está muito errado. Acho que nós temos bastante coisa errada que pode atrapalhar vindo de fora, né? Cautelosamente otimista com o Brasil nesse momento. E você está otimista com o Brasil na Copa também? Só para descontrair aqui um pouquinho. Eu acho, tem mercado de aposta, né? Não sei se você sabe, no mercado financeiro tem mercado de apostas, né? Eu botei um dinheirinho no Brasil, acho que o Brasil tem chance. Os times são piores que a gente. Nosso time não é nada fantástico, mas os times são piores. Vamos lá, né? Eu sou Vasco, né? Eu torço pro Vasco, então para mim qualquer coisa, eu acredito em qualquer coisa. Eu já sofri demais.
Ah, obrigada, Baixar. Não, sempre um prazer falar contigo. Eu perguntei pra semana toda, pra todo mundo que falava, tô otimista com o Brasil, tô otimista com a Copa também aqui, porque eu tô querendo pegar informação pra participar no bolão aqui da BMC, não sei, né? Eu vou naqueles analistas ali que passam aqui que eu mais acredito, aí eu vou fazer meu bolão aqui em cima disso. Obrigada, brincadeiras à parte, seja sempre muito bem-vindo. Tomara, né? Tomara, Tá, vamos lá. Eu acho que vai. Mas obrigado pelo convite. Antigamente, a brincadeira... e porque antigamente, né, quando tomamos aquele 7-1 da Alemanha, todo mundo falava, né, do Brasil mal e da Alemanha bem. Hoje, economicamente, estamos no inverso, né? Estamos dando goleada na Alemanha aí de 7-1 na parte da economia, né? Tomara que seja assim no futebol, quem sabe. Estão piorando. Exatamente. Tá joia. Obrigada, obrigado, pessoal. Eduardo, Falamos. um beijo, obrigada, até mais, tchau, tchau. Valeu, tchau.